Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sara Ribeiro, de Matemática. Juntos, hoje vamos aprender um pouco sobre multiplicação e divisão com números decimais. Tenho certeza que será uma aula muito divertida. Antes de começar, vou passar algumas informações aos professores e às professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula foi planejada para o 6º ano do ensino fundamental, anos finais. Trabalha a habilidade, resolver e elaborar problemas com números racionais positivos na representação decimal, envolvendo as 4 operações fundamentais e a potenciação, por meio de estratégias diversas, utilizando estimativas e arredondamentos para verificar a razoabilidade das respostas, com ou sem o uso de calculadora. Nosso objetivo é resolver problemas de multiplicação e divisão envolvendo números decimais. Não se esqueça de que agora você pode marcar a sua presença também aqui nas aulas da TV. Para isso, é só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marcar a sua presença. Agora que já passei as informações, vamos começar? Você acredita que o que vamos aprender hoje faz parte do nosso dia a dia? Está presente quando vamos ao mercado, quando nos pesamos, quando recebemos uma nota da avaliação na escola, e tenho certeza que você vai conseguir se lembrar de muitas outras situações ao longo da aula. Então, para iniciar, vamos imaginar uma situação. Pedro para no posto de gasolina e precisa abastecer o seu carro. Cada litro estava custando R$ 7,20. Ele pediu para o frentista colocar 5 litros. Como Pedro pode fazer para descobrir o valor que terá que pagar? E aí, já sabe o que ele pode fazer? Se você pensou em fazer uma multiplicação, você acertou. Para descobrir quanto vai pagar, basta ele resolver 7,20 vezes 5. Mas, como fazemos para resolver uma multiplicação com números decimais? Ou seja, como multiplicamos números que têm vírgula? Para resolver uma multiplicação com número decimal, multiplicamos normalmente os números. A diferença é que a vírgula volta a aparecer no resultado, pois ela deverá ser inserida de modo a deixar o número de casas decimais do resultado igual à soma da quantidade de casas decimais dos fatores multiplicados. Ou seja, a quantidade de casas decimais do resultado deve ser igual à soma das casas decimais dos números que multiplicamos. Vamos voltar lá na conta do Pedro para entender melhor. Bom, sabemos que ele precisa resolver a multiplicação 7,20 vezes 5. Vamos resolver como se aquela vírgula não existisse. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Fica o 0, sobe o 1. 5 vezes 7 é 35, mais esse 1 que subiu, 36. Agora, vamos colocar a vírgula no resultado. Para colocar a vírgula no resultado, precisamos contar quantas casas decimais tem os números que estão sendo multiplicados. 7,20 tem 1, 2. Então, ele tem 2 casas decimais. Já o 5 não tem casas decimais. Logo, somando, vamos descobrir que no total temos 2 casas decimais. É a mesma quantidade que deve aparecer no resultado. Para definir a posição da vírgula, andamos as casas decimais da direita para a esquerda. Andando uma casa decimal, a vírgula fica entre o 0 e o 0. Vamos andar mais uma casa decimal. A vírgula fica, então, entre o 6 e o 0. Com isso, o nosso resultado também tem 2 casas decimais. Assim, descobrimos que Pedro deve pagar R$ 36 pelos 5 litros de gasolina. Vamos fazer juntos mais uma multiplicação? Então, temos que resolver 2,3 vezes 1,5. Já sabemos que temos que multiplicar normalmente e voltar com a vírgula apenas no resultado. Vamos lá, então. 5 vezes 3 é igual a 15.
fica o 5, sobe o 1. 5 vezes 2 é igual a 10, mais esse 1 que subiu, ficamos com 11. Vamos agora multiplicar por 1. Pulamos uma casa. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, igual a 2. Agora, temos que somar. Vamos fazer 5 mais nada, 5. 1 mais 3, 4. 1 mais 2, 3. Agora, é hora de colocar a vírgula no resultado. Observe que durante o processo da multiplicação, a vírgula não apareceu. Ela só volta a aparecer no resultado. Vamos contar quantas casas decimais a gente tem. 2,3 tem uma casa decimal. 1,5 também tem uma casa decimal. Assim, o total de casas decimais dos números que multiplicamos é 2. Então, no resultado, também temos que ter duas casas decimais. Vamos lá. Andando duas casas decimais, 1, 2, a vírgula fica entre o 3,4. Ou seja, descobrimos que 2,3 vezes 1,5 é igual a 3,45. Vamos praticar? Maria comprou 4 canetas. Cada uma delas custou R$ 1,27. Quanto ela gastou? Para descobrir, precisamos realizar a conta. 1,27 vezes 4. Vou te dar um tempinho para pensar. Conseguiu resolver essa multiplicação? Tenho certeza que a vírgula não te assustou. Vamos lá, vamos resolver como se ela não existisse. 4 vezes 7, 28. Fica o 8 e vai o 2. 4 vezes 2 é igual a 8. Com o 2 que foi 10. Fica o 0, sobe o 1. 4 vezes 1, 4. Com o que tinha ido, encontramos 5. Então, agora é hora de colocar a vírgula no resultado. A soma de casas decimais é 2. 1,27 tem duas casas decimais e 4 não tem casas decimais. Assim, o nosso resultado também deve ter duas casas decimais. Vamos andar com a vírgula. Uma casa, duas casas. Então, a vírgula fica entre o 5 e o 0. Assim, descobrimos que Maria gastou R$ 5,08. Ufa! Até aqui aprendemos a multiplicar os números decimais. E foi bem fácil, não é mesmo? A vírgula não muda em nada a multiplicação. Apenas temos que lembrar de colocá-la no resultado. E como será que fazemos então a divisão de números decimais? É o que vamos aprender agora. Para dividir números decimais, precisamos igualar a quantidade de casas decimais do divisor e do dividendo. Após esse processo, podemos retirar a vírgula e dividir normalmente. Vamos ver um exemplo para facilitar. Imagine a situação. Pedro juntou R$ 25 usando apenas moedas de 50 centavos. Quantas moedas ele tem? Então, nessa atividade, precisamos fazer uma divisão, pois queremos descobrir quantas moedas de 50 centavos precisamos para formar R$ 25. Então, vamos resolver a divisão. 25 dividido por 0,5. Ou seja, estamos dividindo 25 inteiros por 5 décimos. Observe a nossa divisão. O nosso divisor tem uma casa decimal, ou seja, um número após a vírgula. Então, para resolvê-la, precisamos igualar as casas decimais do divisor e do dividendo.
25 é um número inteiro, por isso a sua vírgula está oculta no final do número, como podemos observar aqui. Como 0,5 tem uma casa decimal apenas, vamos acrescentar uma casa decimal também no 25. Para isso, a gente vai ter que acrescentar um zero após a vírgula. Agora, tanto o divisor quanto o dividendo possuem uma casa decimal. Assim, podemos retirar a vírgula e dividir normalmente. Então, temos que resolver a divisão. 250 dividido por 5. Vamos lá. 2 não consegue dividir por 5. Por isso, pegamos 25. 25 dividido por 5 dá 5 para cada um e sobra 0. Esse outro zero vem aqui para o nosso quociente, para o nosso resultado. Assim, descobrimos que 25 dividido por 0,5 é igual a 50. Ou seja, Pedro tem 50 moedas de 50 centavos. Antes de continuar, eu quero saber, você já marcou sua presença? Se ainda não, aponte o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marque sua presença. Agora, vamos colocar em prática tudo o que aprendemos. Resolva a divisão a seguir. 6,4 dividido por 0,4. E aí, conseguiu resolver essa divisão? Nessa atividade, divisor e dividendo possuem a mesma quantidade de casas decimais. Ambos possuem uma casa decimal, pois tem um número após a vírgula. Por isso, podemos apenas retirar a vírgula e resolver a divisão normalmente. Assim, vamos calcular 64 dividido por 4. Vamos lá. 6 dividido por 4 dá 1 para cada um e sobra 2. Vamos descer o 4. Vamos ficar com 24. 24 dividido por 4 dá 6 e sobra 0. Com isso, descobrimos que 6,4 dividido por 0,4 é igual a 16. Vamos lá, mais uma atividade. Quantas moedas de 5 centavos eu preciso para juntar R$12,40? Pense aí. Vamos fazer essa divisão para descobrir quantas moedas são necessárias. Primeiro, temos que igualar a quantidade de casas decimais. 12,40 tem 2 casas decimais. 0,05 também tem 2 casas decimais. Como os dois números possuem 2 casas decimais, podemos tirar a vírgula e dividir normalmente. 1.240 dividido por 5. 1 não divide por 5, então vamos pegar 12. 12 dividido por 5 dá 2 para cada um e sobra 2. Vamos descer o próximo número. Ficamos agora com 24. 24 dividido por 5 dá 4 para cada um e sobra 4. Vamos descer o próximo número, que é o 0. Agora, ficamos com 40. 40 dividido por 5 dá 8 para cada um e sobra 0. Com isso, descobrimos que 12,4 dividido por 0,05 é igual a
248. Ou seja, precisamos juntar 248 moedas de 5 centavos para formar R$ 12,40. É a última chamada para a lista de presença, hein? Se você ainda não marcou sua presença, aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. Nossa aula está chegando ao fim. Hoje aprendemos sobre multiplicação e divisão com números decimais. Vamos relembrar? Para multiplicar números decimais, multiplicamos normalmente, como se não tivesse a vírgula, e colocamos a vírgula apenas no resultado. O número de casas decimais do resultado deve ser igual à soma de casas decimais dos fatores. Para dividir números decimais, devemos igualar o número de casas decimais do divisor e do dividendo. Depois retiramos a vírgula e dividimos normalmente. Que tal colocar em prática o que você aprendeu na aula de hoje? Pesquise o valor de um objeto que deseja comprar e descubra quantas moedas de 50 centavos seriam necessárias. Você pode pesquisar o preço de uma caneta ou até mesmo de um videogame. Use a sua criatividade. Compartilhe com a gente o que você fez. É só apontar o seu celular para esse QR Code que aparece na sua tela e enviar a sua atividade. A aula de hoje chegou ao fim, mas não se esqueçam, mesmo os distantes, estamos juntos!